Olá, nós vamos fazer uma conversa sobre pandemia do Covid-19. Estamos 4 diretores reunidos e estamos gravando essa conversa entre nós. Está comigo João Felipe. Olá, João. Olá, Cláudio. Tudo bem? Boa noite. Vai ser uma Tá. conversa bastante amistosa aí. Muito bom. Vamos estar também conosco a Cristina Grune Souza e Silva. Olá, Cristina. Olá, Cláudia. Olá a todos. Boa noite. E conosco também a Cláudia Lúcia Castro. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Então nós vamos dar início hoje a essa conversa, né? A gente fez uma live com vocês no dia 1º de junho, onde a gente tentou debater aquele momento que a gente estava vivendo em relação à pandemia da Covid-19 e como que a Clinimex estava situada dentro desse contexto, né? Hoje, dia 25 de junho, já passado 25 dias dessa live, nós estamos aqui nos reunindo para passar para vocês novamente como a gente está vendo o panorama atual, né, da pandemia, né, e como a gente está vendo também a reabertura da Clinimex, né. Sabemos que muitos estão saudosos e desejosos que a clínica volte a funcionar presencialmente, nós também estamos com esse desejo forte, mas ainda temos muitos receios, muitas coisas que ainda não estão claras, né, se estamos no momento de segurança para avançar para este momento presencial, né. Então hoje a ideia é que a gente possa estar mostrando para vocês, né, o que a gente tem de mais atual, de mais consensual em relação à pandemia, em relação aos serviços de reabilitação cardíaca e como a gente deve estar se posicionando em relação a isso, né. O modelo que a gente vai fazer hoje, sim, Cláudio vai apresentar alguns dados e depois a gente vai jogar algumas perguntas e respostas para tentar completar completamente o tema. Então, vou dar a palavra agora para o Cláudio, que vai nos apresentar alguns dados mais atuais em relação a isso. Bom, a Cláudia Lúcia já fez a colocação inicial de como é que vai se desenvolver essa reunião. Na realidade, é uma reunião que a gente costuma fazer e apenas hoje nós optamos por gravar essa reunião, fazer um pouquinho mais organizada, para que possamos compartilhar com a nossa equipe o que a gente está fazendo. Então, é hora de atualizar a conversa que foi feita em 1º de junho, no formato de uma live. E vamos compartilhar a conversa entre nós 4 para atualizar esse assunto da pandemia de Covid-19. Naquela ocasião, em 1º de junho, a gente já observava, né, uma matéria aí do Estadão, de que a Organização Mundial da Saúde nos informava que nós não estávamos passando um momento em que a gente tinha tínhamos a epidemia sob controle ou tínhamos chegado a um pico no Brasil. Na realidade, nós estávamos numa situação em que estávamos em crescendo. E o que a gente observa é que naquele momento, naquela época, nós tínhamos, de acordo com o site Worldometers, nós tínhamos que o Brasil já era o segundo ranking mundial em termos de número de casos de contaminação, um pouco acima da Rússia, naquela época com 500 mil casos, e que o mundo já tinha 6,3 milhões de casos de coronavírus 19 confirmados e 376 mil óbitos. Os países europeus, Espanha, Inglaterra e Itália estavam bem fortes ainda na tabela. E a gente via nesse outro site, que é do Our World Data, apresenta curvas muito interessantes, que ela apresenta em escala logarítmica, né? Então, nós temos 100 mil, 10 mil, 100 mil. Isso permite visualizar mais objetivamente se o fenômeno está em crescendo ou se está estabilizado, como, por exemplo, aqui na Coreia do Sul, Portugal praticamente estabilizado, Espanha claramente estabilizado, Estados Unidos em crescendo, o Brasil em rápido crescimento. Essa é a situação em 29/5. Né? E esse outro diagrama desse mesmo grupo mostra o número de mortes confirmadas por dia. A gente vê claramente, isso é uma média de 7 dias, que o Brasil já estava ficando na faixa de 1.000 casos, os Estados Unidos começando a decrescer, mas ainda acima do Brasil, tinha chegado a um pico bem maior que o Brasil, e os outros países europeus todos descendo,
o Japão descendo, a Grécia descendo, e subindo ainda o Canadá e a Índia. Naquela mesma época, nós olhamos o perfil comparativamente com os nossos vizinhos. E nós vimos que o Brasil estava naquela época com 28, 29 mil casos de óbitos e 460 mil casos, enquanto a Argentina tinha um número muito menor, e 15 mil para 460 mil, e um número muito menor de óbitos, embora, claro, que a população argentina é 4 vezes menor, mas se eu multiplicar isso aqui por 4 vezes ou 5, não vai fazer diferença significativa. Nós tínhamos 10 vezes mais óbitos que a Argentina no final de maio de 2020. Naquela época, nós colocamos alguns pontos, né, que havia uma grande dificuldade nas diferenças temporais, na qualidade da informação, uma assimetria muito grande da informação, algumas pessoas sabendo muito, outras sabendo muito pouco. Inclusive, esse é um dos objetivos dessas conversas nossas com os clientes. Nós temos mais informações que a grande maioria dos clientes, então nós compartilhamos essas informações. Já começava a se apontar a questão da subnotificação de casos e de óbitos, a questão do confinamento, né, das consequências deletérias do confinamento, a perda de condição física, a questão emocional, que é uma das coisas que a gente tem procurado lidar com nossos clientes, e, finalmente, o falso dilema que se fazia entre economia versus saúde, como se as duas coisas não estivessem intimamente relacionadas. E aí um site muito interessante, que é o site da Universidade de Washington, do Instituto Específico da Universidade de Washington, ele mostrava, quase na segunda quinzena de maio, que o Brasil deveria ter, para 4 de agosto, 88 mil óbitos. Naquela época, nós estávamos com 30 mil, então esses 55 mil a mais parecia uma coisa completamente despropositada. Foi discutido isso na mídia e tal, e eles diziam que a gente teria uma média de 1.000 óbitos por dia nos próximos 75 dias. Então, era realmente uma informação muito forte e muito complicada. E agora a gente vai ter condição de olhar um pouco melhor o que essas projeções feitas em meados de segunda quinzena de maio, como é que elas avançaram ao longo de 30 dias depois, ao longo do mês de junho. No dia que nós fizemos aquela apresentação, em 1º de junho, o site do IMHE, da Universidade de Washington, já tinha mudado a previsão para o Brasil, tinha passado de 88 mil para 125 mil óbitos, né, e com uma faixa de um intervalo de confiança muito grande, assustadora essa informação naquela época. E, por outro lado, informações internacionais mostravam que alguns países estavam saindo super bem, por exemplo, como a Finlândia, que com 40 e poucos dias de pandemia, desde o 5º caso, praticamente zerou a posição, né? Um óbito dia, ou seja, praticamente não havia mais na Finlândia isso aí. E é claro que a Finlândia é um país pequeno, 5 milhões e pouco de habitantes, mas 5 milhões de habitantes, na realidade, representa o que é o município do Rio de Janeiro, que tem 6,2 milhões de habitantes. Quem dera que a gente tivesse, no momento atual, com um óbito dia na cidade, no município do Rio de Janeiro. E olhando o site da Universidade de Washington, como é que eles estavam prevendo naquele momento que seria a curva da Finlândia? Exatamente isso, que teriam 0 óbitos ao longo de junho em diante. Será que isso aconteceu mesmo? Será que eles estavam projetando bem? Nós vamos poder ver isso um pouco mais adiante. E o que mudou desde aquele início de junho, daquela nossa conversa, para esses próximos 24 dias? Né? Hoje nós estamos em 25 de junho, quando nós estamos fazendo essa nossa conversa. Comparando os dois dados, aqui à esquerda nós temos os dados de 1º de junho, aqui em 25 de junho. O número de casos confirmados cresceu praticamente 50%, de 6 milhões e 300 para 9 milhões e 600, aumentou-se a testagem, mas o número de óbitos também aumentou expressivamente, 30% dos casos de óbitos, passamos de 376 mil para 488 mil em 24 dias. 122 mil pessoas morreram no mundo em 20 e poucos dias, 5 a 6 mil pessoas morrendo por dia no mundo de Covid-19. E no Brasil, quais são os dados oficiais? Né? O que nós temos de informação? Nós temos aqui que no Brasil essa era a situação em 1º de junho e essa é a situação agora em 25 de junho. Nós tínhamos 519 mil casos confirmados, pulamos para 1 milhão e 200, já estamos próximos a 1 milhão e 300. Nós tínhamos 29 mil óbitos,
passamos para 54.434, aqui era 534, ou seja, 24.900 óbitos em 24 dias. Se eu dividir 24.900 por 24, nós vamos ter um pouco mais de 1.000 óbitos por dia, tal como previsto pelo Instituto de Washington. Então, a situação é complicada. E nós estávamos um pouco acima da Rússia aqui, agora nós já dobramos o número de casos em relação à Rússia. O próprio Estados Unidos, que aumentou de 1.850.000 para 2,5 milhões, ele cresceu muito menos que o Brasil, nesse período, que mais que dobrou o número de casos. Isso mostra a preocupação, como a gente deve ver essa questão hoje com muita preocupação. A Índia, por exemplo, que é um país que tem 1,3 bilhões de habitantes, ela só tem 15.000 óbitos. Né? Então, essa é uma questão bastante preocupante para que a gente possa olhar a posição do Brasil em relação ao mundo. E aqui o diagrama do Our World in Data, ele mostra todos os países, mas a gente vê claramente que o Brasil agora já suplantou os Estados Unidos em média diária, nós estamos com a média diária já há uns 20 dias acima de 1.000 casos dia, a média móvel em 7 dias, e a maioria dos outros países do mundo estão diminuindo. A Finlândia zerou, a Coreia do Sul praticamente zerou, a China praticamente zerou, a Bélgica que estava lá em cima está caindo muito rapidamente, França, Itália, Reino Unido, tudo tem caído. E os Estados Unidos até está dando uma meia subida aqui por causa dos outros estados, dentro dos 50 estados americanos, que começaram a ter mais casos. Né? Também, quando a gente olha aqui o número de novas mortes por milhão de habitantes, que é um critério interessante, a gente vê que a Itália teve um pico extremamente alto, os Estados Unidos se segue, mas o Brasil tem rota ascendente para alcançar pelo menos os Estados Unidos. Isso é muito ruim nesse momento. Ou seja, os outros países já passaram e o Brasil está começando a passar. Isso é importante para a gente entender o momento nosso e as questões de flexibilização e de abertura, etc. Um site muito interessante é o site da PUC do Rio de Janeiro, em combinação com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, em que eles fazem previsões, eles estão com um modelo bastante funcionante, muito interessante, e que eles já fazem a previsão que na primeira semana de julho nós devemos chegar a 65.000 mortos e 1.600.000 casos, praticamente. E o que é mais importante é que o número de reprodução está em 1,17, ou seja, tem mais gente sendo contaminada do que tem contaminados. Enquanto esse número não cair de 1, a gente não consegue segurar a transmissão no Brasil. Ainda é muito alto esse número. E a comparação com o resto do mundo, né? Vamos pegar o exemplo da Finlândia, né? Que é um exemplo interessante, que a previsão do modelo em 1º de junho, era que ia zerar e efetivamente zerou. Continua zerado na Finlândia. Então, esse instituto projeta bem, pelo menos para alguns países. E as projeções mais recentes? As projeções mais recentes para o Brasil são muito ruins. Eles fizeram um press release no dia 24 de junho, ontem, em que, inclusive, tem uma versão em português para download lá no site deles, né, que, se alguém quiser baixar, e que eles dizem que nós podemos vir a ter ainda mais 166.000 óbitos, além dos que a gente já tem. Isso é extremamente grave quando considerado que isso é levado em conta até 1º de outubro, ou seja, o Brasil não vai parar de ter novos casos. Isso é dramático. E dizem aqui claramente que se a gente fizer um distanciamento social muito rigoroso e uso obrigatório de máscara, nós podemos reduzir esse número para 19.000, 18.000, ou seja, nós podemos salvar mais de 100.000 vidas se nós fizermos o dever de casa adequado de acordo com esse site. E aqui tem as curvas projetadas, né? Naquela época, em 1º de junho, eles projetavam, desculpem, essa é a projeção já atual, em 1º de junho era 125.000, agora já estamos falando de 166.000, e mais interessante ainda, agora eles têm para o Estado. Então, para o Estado do Rio de Janeiro é 19.000. E se nós não retirarmos, facilitarmos, né, facilitarmos as medidas de distanciamento social, nós podemos chegar a 45.000 óbitos no Estado do Rio de Janeiro. 19.000 já é um número assustador, porque nós temos 17 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro, ou seja, vai ser mais do que 1 para 1.000, e nós podemos chegar a um número que será 3, 4 por 1.000, ou seja, 1 em cada 250 pessoas. É um número aterrorizador, né, para qualquer pessoa de bom senso. Então, e isso está ao nosso alcance em cuidar disso, segundo o Instituto de Métricas Estimativa de Métricas em Saúde da Universidade de Washington, que tem acertado nos Estados Unidos, tem acertado na Finlândia, tem acertado em vários países. Isso tem muita credibilidade.
A Espanha, segundo o noticiário internacional, nos diz que está encerrando o estado de emergência e reabre suas fronteiras, todo mundo na rua, as pessoas se divertindo, aproveitando o verão europeu. Por que a Espanha está abrindo? Como é que pode a Espanha abrir? Claro que a Espanha pode abrir. A Espanha está zerada, não tem mais óbito, desde 13 de junho. Então, desde a semana de 13 de junho, a Espanha não tem mais óbito. Então, é viável abrir. E aqui, um país que tem 1.000 óbitos dia, será que pode pensar da mesma maneira? O México com 700, 800 óbitos dia? Provavelmente não. Então, é necessário usar a ciência para embasar as decisões. Essa semana, nós tivemos uma oportunidade muito interessante, no dia 23 de junho, de fazer uma live internacional da Clinimex, com a colaboração de 2 professores da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a doutora Ana Abreu e o doutor Miguel Mendes. O doutor Miguel Mendes, inclusive, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, são pessoas com muita experiência na área, trabalham em prevenção e reabilitação cardiovascular há muito tempo, e podemos compartilhar aí a vantagem de conversar com eles, porque eles estão à frente da gente. Tudo acontece lá algumas semanas antes. Então, a gente está podendo assistir o filme, já tendo lido o livro. Então, isso nos ajudaria muito em termos de dever de casa. E qual é a situação em Portugal? O uso de máscara fortemente recomendado, de acordo com, por exemplo, essa palestra desse chinês, é muito boa, falando sobre isso. Há muitas evidências que a máscara ajuda. Mas olha a curva de Portugal. A média móvel de 2 casos dia, não foram tão eficientes como os finlandeses, mas também tem uma fronteira forte com a Espanha, e a Espanha estava muito mal, então não era fácil controlar em Portugal. E a gente vê que está acontecendo em Portugal, no momento atual, enquanto o Brasil está com 1.000 casos, Portugal está em 2 casos por dia, é a média móvel de Portugal. Então, Portugal está muito bem, então podem começar a reabrir. Ainda assim, a Universidade de Lisboa não autorizou a abertura do serviço de reabilitação cardíaca que a doutora Ana Abreu controla. Ela está sendo estudada para todas as questões de segurança ainda. E faz sentido, porque eles perceberam que aqui e acolá ocorrem novos focos. Então, Portugal, quando nós falamos na terça-feira, dia 23, eles tinham naquele dia 10 casos nos arredores de Lisboa, no Grande Lisboa. Então, já decidiram que era necessário parar, voltar atrás e medidas de confinamento novamente. 10 casos. Mas qual é o tamanho de Portugal? Portugal é 11 milhões de habitantes. Então, é muito maior que o Grande Rio. E eles estão discutindo 10 casos. Enquanto no Rio, no Grande Rio, a gente está lidando com quase 100 casos de dia. E está falando em abertura. Comparação com nossos vizinhos. Eu já tinha comparado com a Argentina, agora mais dramático ainda. Essa interessante matéria do The Guardian, em inglês, ele mostra que o Uruguai e o Paraguai estão praticamente livres do coronavírus. Não estão preocupados com o coronavírus, apesar de ter enormes fronteiras com o Brasil. Então, países pequenos também, de condições financeiras e econômicas desfavoráveis, como o Paraguai, conseguiram se controlar. E ele depende muito do fluxo brasileiro. Mas os brasileiros não estão sendo bem-vindos nesses países nesse momento. Na realidade, eu acho que o Brasil, hoje em dia, o brasileiro, não é bem-vindo em lugar nenhum. Nós não temos mais possibilidade de viajar para nenhum outro país sem sermos obrigados a fazer uma rigorosa quarentena na chegada, algumas vezes até completamente isolado em hotéis, etc., próprios para isso. Então, é uma situação que é muito difícil de... Isso seria impensável 6 meses atrás. E o uso de máscara, já falamos, o uso de máscaras é importante, infelizmente uma parte da população brasileira já está começando a se acostumar a isso, né? A pessoa diz, é muito chato usar máscara. O índio também deve achar estranhíssimo a gente usar cueca, sutiã, calça, gravata, que coisa doida esse pessoal usa, né? E a gente vai se acostumando. A máscara chegou e tem que chegar para ficar pelo menos por um bom tempo. E o distanciamento social? Não há dúvida que essa é a medida mais importante para tentar diminuir a transmissão. Mas como é que o Brasil está indo no distanciamento social? Essa matéria do Estadão ilustra muito bem isso, e é importante para a gente poder ver o que está acontecendo. A gente tem um isolamento que chegou a 62%, e que, de repente, agora nós estamos com uma participação praticamente de 30 e poucos por cento em média no Brasil. É um estado que estava com pouco isolamento, Minas Gerais começou agora a ser fortemente atingido. Quem foi muito atingido já tem mais isolamento, e quem está começando a ser atingido não consegue fazer o isolamento.
E aí vai se propagar que nem rastilho de pólvora, que nem incêndio na mata. Era muito importante que essas regiões que estavam menos acometidas tivessem feito um lockdown preciso para evitar isso. Não é compatível você estar com um decréscimo de isolamento e um número aumentado de casos. São duas coisas incompatíveis, né? E aí sai essa matéria do Globo. Ela está certa ou está errada? Está certíssima. O isolamento cai, o número de casos confirmados volta a subir. Quando nós mostramos esse mesmo slide para os colegas portugueses na terça-feira, eles ficaram pasmos. Portugal determinando confinamento, fechando novamente, nada de aulas, etc., com 10 casos, e nós com 1.000 casos estamos nessa situação aqui, parece que não está acontecendo nada. As pessoas próximas, as pessoas se divertindo, todo mundo junto, obviamente ninguém sem máscara na praia, e aí o que acontece? Isso não pode dar certo. Né? E eu recebo todo dia, eu recebo pelo e-mail muita coisa, e recebo convites para participação em diferentes eventos, feiras, etc. E vejam bem, esse aqui foi recebido às 11h08, esse aqui foi recebido às 11h48. Esse aqui fala de um evento no Brasil para ser realizado em 16 a 17 de março, no pavilhão, ou seja, na área física do Expo Centro Norte, em São Paulo. Portanto, em 16 a 17 de setembro, um encontro presencial com milhares de pessoas. Já na Europa, um encontro que vai ser feito em outubro, 33 dias depois daquele, ele é completamente virtual. Ou seja, a Europa, que já praticamente não tem mais casos, planeja um encontro virtual em outubro, em vez de botar todo mundo aglomerado no centro de convenções. E o Brasil pretende fazer, daqui a 70 dias, um grande evento agrupado em multidão no Expo Centro em São Paulo. Tem alguma coisa que deve estar errada nessa análise, não é possível isso. Né? E mesmo no esporte de alto rendimento, a gente viu maus exemplos. O número 1 do ranking mundial do tênis resolveu organizar um torneio com plateia, com amigos, tenistas, etc. Tal. O resultado final, 2 geraram positivo e ele mesmo pegou o Covid-19. E aí foi para a imprensa pedir desculpa. Ele era negacionista e agora está dentro da realidade do Covid-19. Como é que um atleta que deveria servir de exemplo para a saúde no mundo comete um equívoco dessa forma? Né? E a qualidade de informação, esse é realmente o nosso maior problema. Né? A prefeitura estima uma coisa, os estudos feitos mostram outra. Por que mostram outras? Porque se nós temos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma letalidade de 10%, ou seja, todos os casos confirmados de Covid-19, 10% vieram a falecer, quando a gente sabe que a letalidade no mundo é apenas 1%. Ou seja, a medicina brasileira é 10 vezes pior? O vírus aqui é 10 vezes pior? Não, nós temos 10 vezes mais contaminados do que o número do que a gente sabe ter no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma conclusão elementar, não precisa de grande conhecimento de epidemiologia para entender isso. E a Cláudia Lúcia tem buscado os dados da Secretaria Estadual de Saúde, né? A gente vê que os números vão aumentando de óbito, 8.820, 8.875, 8.933 a cada dia, e nem o número de casos conhecidos. Então, o município do Rio de Janeiro continua numa situação muito delicada, né? Marcada aqui em vermelho escuro. Nós não estamos bem dentro do estado. Né? Nós temos uma incidência conhecida, fora aqueles 10 vezes que eu acho que existe na prática, de que no estado do Rio de Janeiro a gente tem mais casos por habitante do que, por exemplo, a Espanha, a Itália e Reino Unido vieram a ter. Mais preocupante ainda é o erro da informação. A Secretaria Municipal de Búzios é bem organizada, o prefeito é um médico, é um cardiologista, o André Granato é uma pessoa que está levando muito a sério, botou barreiras sanitárias, e o Búzios tem muito poucos casos. E esses casos vão progredindo de semana para semana, uma média de 3 casos dia, 2, 3 casos dia, a maioria dos envios curados. Então, tem um painel muito bem informativo, muito certinho, muita gente atendida, muita gente testada, tudo ok. E o que ele informa a Secretaria Estadual de Saúde? Mas a Secretaria, no mesmo dia, botava que Búzios tinha 128 quando tinha 157. Por que essa diferença? Búzios tinha 128 10 dias antes desse 157. Então, havia um delay, um retardo na informação da Secretaria Estadual de 10 dias. Mas mais preocupante foi o que aconteceu ontem. Que, de repente, a Secretaria botou 372 casos para Búzios, quando Búzios, na realidade, só tinha 188. Eu fui checar as informações tanto com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Búzios, como com a Secretaria Estadual, através do pessoal da Fiocruz. Resposta, esse número está errado aqui, esse 372 foi um erro aqui.
Um erro, uma coisa tão fundamental desse tipo, a gente não pode trabalhar com esse tipo de erro. Como é que a gente vai gerir uma pandemia, uma crise desse tipo, com erros que multiplicou por 2, de repente, um dia? Então, quando a gente vê o número de casos confirmados que o consórcio de veículos de informação traz, o próprio Ministério da Saúde, eles são baseados nas secretarias estaduais. Se a secretaria estadual informa errado, como é que a gente vai ter referência? Se isso acontece no Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais sólido, vamos dizer assim, da federação, o que pode acontecer nos outros? Como é que os municípios menores do interior distante do Brasil devem estar se comunicando com as suas secretarias estaduais? Essa informação é de qualidade muito ruim. Esse site é bem interessante, é o Covid-19 Observatório Fluminense. Ele é linkado a algumas instituições, como a UF, a UENF. E o que ele mostra? Para cada município, o grau de complicação que está o município. Então, por exemplo, quanto mais escuro, pior. Duque de Caxias, Iguaba, Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, fica muito ruim a situação. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Volta Redonda, né? E outros municípios estão muito melhores. Rio das Ostras está melhor, Petrópolis está melhor, Niterói está muito melhor, Teresópolis está muito melhor. E assim por diante, você pode ter uma análise de município a município. Isso é fundamental. Infelizmente, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro parou de divulgar informações em meados de maio, então a gente não sabe nem por região administrativa, nem por bairro, é muito difícil achar essa informação com qualidade do que está acontecendo, porque cada ponto da cidade do Rio de Janeiro tem mais ou menos casos. E uma matéria muito importante que a jornalista Ana Lúcia Azevedo, que é uma excelente jornalista, trabalha muito com a área de saúde, ela fez um levantamento que é muito importante. Isso aqui é o número de mortes por ano por causas respiratórias, síndrome respiratória aguda grave. É o vermelhinho, que é específica, com causas conhecidas e não identificada objetivamente. Vejam o que aconteceu esse ano. Nós temos esse número aqui de Covid, isso em meados de junho, e esse número aqui de mortes respiratórias que não foram consideradas como Covid. Ou seja, se nesse momento o Brasil informava que nós tínhamos 34.800 óbitos, esses dados são obtidos a partir de cartórios do sistema do DataSUS, você tem 34.800 óbitos, então, na realidade, tem mais 18 mil, mais 50% a 60%, que provavelmente foram Covid, e que não foram identificados como Covid. Ainda tem alguns outros aqui não preenchidos, com problemas de preenchimento. Ou seja, nós devemos ficar trabalhando com 60% a 70% acima do número de óbitos. Então, quando se fala que tem 50 mil óbitos, nós estamos falando em 80 mil. Quando falar em 60, nós estamos falando em 95 mil óbitos. Essa é a triste realidade. E isso também é confirmado pelo site Infogripe, que é um site da Fiocruz, do Ministério da Saúde, que mostra aqui o número de óbitos por semanas epidemiológicas em função da gripe. Os sintomas respiratórios. Então, o epicentro é exatamente na semana 23, 25, que nós acabamos de passar. Mas vejam que a escala é 0,4 por 100 mil habitantes. Esse ano, 2020, nós estamos falando de 8 a 9, ou seja, 10, 15 vezes mais. Aqui o pico foi 0,9, agora estamos falando de 9. Então, 10 vezes mais casos comparado. Quando alguém diz que é uma gripe, que isso é o que já acontece todo ano com a influenza. Não, não é. É 10 vezes mais o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Somente, infelizmente, em 2021, nós vamos poder olhar essas curvas com melhor qualidade, com mais dados objetivos, vamos completar essas semanas e vamos entender. Mas se continuarmos a morrer 1.000 casos por dia no Brasil, nós vamos fazer isso aqui. E aí vamos ter esses milhares de casos de óbitos em cada semana a mais do que deveria estar acontecendo. Esse é o site do Infogripe, é fácil de entrar nele e ver essas informações. Como prevenir o Covid-19 antes da vacina? A vacina é o nosso grande ponto, é o que é o grande desejo, uma vacina eficaz e segura. O mundo todo está correndo atrás disso, já está sendo usado, experimentado em animal, agora já em ser humano, alguns estão que a gente chama de fase 3. Tem 10 vacinas em fase 3, 4 bem avançadas, uma sendo usada em voluntários brasileiros. Mas, enquanto isso, nós temos 7 medidas. Higienização é aquele lavar das mãos, realmente, como a gente passou um vídeo para vocês, com o diretor-geral da OMS, lavando cuidadosamente, sem pressa, as mãos. Não botar a mão sujeita a estar contaminada na boca, no olho, no nariz,
esquecer quem tem o hábito de roer unhas, não, esquece completamente isso, não vai ser mais viável, não vai ser mais interessante. Uso de máscaras é importante. Distanciamento social é fundamental, é o fica em casa que a gente tem promovido com nossos clientes, com a nossa equipe. A testagem em massa, estamos aguardando até hoje os tais 46 milhões de testes que tinham sido comprados pelo Ministério da Saúde. Se o Brasil testou 3 milhões é muito, e quando testa, eu nem sei quem está testando, se está testando para diagnosticar, se está testando para saber que já tem imunidade. Não temos essa informação. Completamente sem bússola, sem GPS, sem sextante. Acho que não dá nem para olhar para as estrelas para saber para onde a gente está indo. Era fundamental trabalhar uma política de isolamento dos contaminados e, mais ainda, fazer o contact tracer. Contact tracer é você, uma vez descobriu que alguém está contaminado, mapear todo mundo que teve contato com ele nos últimos 3 dias. Existe até um curso da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que faz Contact Tracer Certifier. E a pessoa aprende as técnicas de seguir isso do ponto de vista epidemiológico. Isso foi feito em vários países, foi feito na Coreia do Sul, foi feito em Singapura, foi feito na Finlândia. E realmente elimina muito a chance da transmissão. E, claro, a disponibilidade de recursos médicos hospitalares. Quando a gente fala de disponibilidade de recursos médicos hospitalares, a gente pensa em CTI, a gente pensa em respirador, a gente pensa em oxigênio, a gente pensa em monitor cardíaco, a gente pensa em equipe, a gente pensa em intensivistas, fisioterapeutas respiratórios, todos os medicamentos para poder sedar as pessoas, se forem necessários. Tudo que faz parte, que não é só respirador e leito. Então, esse conjunto não é simples de ter. Mas, no momento, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, nós não estamos com carência disso, mas, às vezes, as pessoas dizem assim, então posso sair para a rua? Acho que não. Quem está interessado em fazer uma visita, se hospedar no CTI mais qualificado do Rio de Janeiro e ter a possibilidade de ser entubado e usar o melhor respirador que tem no Rio de Janeiro? O bom é não precisar disso. Claro, se eu precisar, que é ótimo que existe esse recurso. Mas o melhor é não ser infectado e não correr o risco de fazer parte daquelas estatísticas de óbitos e grandes complicações que a gente tem. A CleanMax, a gente acredita que é preciso ter soluções e, claro, precisa inovar. Foi assim que a gente está lidando com a pandemia desde o primeiro momento. Nós criamos envolvemos o uso da telemedicina e temos 2 atividades importantes, que é a teleavaliação e medicina do exercício, o nosso programa de exercício domiciliar orientado, e já a versão mais moderna dele, que está sendo aberto para pessoas que não frequentavam antes a CleanMax, que é a orientação e prescrição de exercício individualizado. Então, se o indivíduo tem um evento cardíaco que quer, ou uma necessidade de um programa com acompanhamento médico, quer ter um acompanhamento médico com orientação, ele faz a nossa teleavaliação completamente online e aí recebe uma prescrição individualizada e pode ser acompanhado pela nossa equipe de educação física, de médicos e fisioterapeutas e de enfermagem no seu cotidiano. Criamos uma plataforma no nosso site, a plataforma PEDO, e aí tem a lista dos exercícios, são mais de 150 exercícios colocados aí que podem ser usados para prescrição, e para cada um deles nós temos um vídeo explicativo, demonstrativo, esse vídeo fica no YouTube, e é apresentado para o cliente quando é feita a prescrição individualizada dele. Em suma, para reabrir a CleanMax, nós continuamos nos mesmos paradigmas. Responsabilidade médica, responsabilidade social, cidadania. O médico tem por obrigação não gerar doença, não gerar dano. Nós não queremos correr o menor risco possível que tiver o nosso controle fazer dos nossos pacientes se infectarem ou a nossa equipe se infectar. Nós estamos protegendo a saúde dos clientes da equipe. Até agora a nossa equipe está toda trabalhando em casa, todo mundo devidamente remunerado, salários mantidos, trabalhando em home office, benefícios, seguro-saúde, tudo mantido, graças à cooperação dos clientes, que têm honrado suas mensalidades, honrado, eu acho que nem a expressão, generosamente contribuído com a sua mensalidade nesse problema de dificuldade grande que a gente está passando. E aí, fazendo parte do nosso programa de exercício domiciliar orientado, com um grande número de pacientes, quase 150 pacientes envolvidos, eu acho 150 já. Os critérios objetivos para a retomada. Nós estamos ansiosos para retomar, super ansiosos, desejosos de retomar, não é fácil conviver com essa pandemia, mas nós precisamos de dados e ciência, nós acreditamos em ciência, nossa formação é de ciência. E nós precisamos de 14 dias consecutivos de redução progressiva do número de novos casos e de óbitos, para que a gente possa, então, pensar com cuidado como
efetuar uma reabertura. E, claro, assumindo que existe disponibilidade de leitos, equipamentos, recursos humanos competentes no sistema de saúde, caso alguém venha a ser contaminado ou venha a ter uma intercorrência cardiovascular que precise de suporte. Né? Então, continuamos com os mesmos objetivos que tínhamos em 1º de junho, que é manter acesa a chama do exercício nos nossos clientes, na nossa equipe e na população em geral. Mas como é que isso pode ser feito? Fique e se exercite em casa. Esse é o nosso lema, é o mais seguro, é o mais apropriado para esse contexto em que a gente vive. Agora eu vou devolver a palavra para a Cláudia Lúcia, que vai gerar uma dinâmica aí em que a gente vai ficar conversando, fazendo perguntas e tentando responder essas perguntas para que a gente possa diminuir a assimetria de informação e contribuir aí com a troca de dados em 25 de junho, porque cada dia é um dia nessa pandemia. Muito bem, Cláudia. Então, em cima desses dados que você apresentou, perguntando objetivamente em relação à possibilidade de uma reabertura da Clinimex presencial, você consegue vislumbrar alguma data, algum momento, ou vamos aguardar mais informações desses números para a gente poder se sentir mais seguro da abertura? Sem som. Sem som. Você está sem som. Como a gente tem conversado diariamente, a gente fica olhando esses números todos os dias, vendo as melhores fontes possíveis, conversando com várias outras pessoas, para tentar entender o que pode estar acontecendo conosco, né? E, no momento, se a gente fazia quarentena, quando tínhamos 100 casos, 100 óbitos, agora que no Brasil você tem acima de 1.000 óbitos, inclusive no estado do Rio de Janeiro você tem mais de 100 óbitos por dia, eu acho que não há nenhuma base científica para a gente pensar em abrir ou fazer alguma coisa desse tipo. A gente tem que realmente continuar atento, preservando o fique em casa, que realmente quanto mais ficar em casa é a melhor maneira de se proteger para isso, né? Certo. Libera o microfone aí para o João e para a Cristina, Cláudia, para eles poderem também estarem perguntando, O João está aberto o microfone para o João. João. Então, Cláudia, acho que a grande questão que pega também é que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais ansioso, né? E existe muita notícia truncada, né? Muita notícia que toma uma proporção assim muito grande, justamente por essa ansiedade que, né, gera em todo mundo, de quando é que vai reabrir, que precisa trabalhar, que precisa sair de casa, que precisa encontrar os familiares, enfim. Tem sempre uma notícia que deixa todo mundo ansioso. Como é que a gente filtra melhor essas notícias? O que pode ser para levar em consideração, o que não é para levar em consideração? Esses gráficos todos também geram milhões de interpretações favoráveis ou desfavoráveis, de acordo com como você quer ver determinada curva ou outra, ou determinado número ou outro. Como é que você filtra melhor esse tipo de informação para te gerar menos ansiedade com essa reabertura? A ansiedade vai estar existindo, isso não tem como fugir da ansiedade, né? Agora, a gente tentar achar fontes que sejam fidedignas, que sejam de boa reputação, e agora a gente já tem um certo follow-up, né? Um tempo de seguimento. Então, por exemplo, o Instituto da Universidade de Washington, de métricas de saúde da Universidade de Washington, está se mostrando um excelente preditor. Então, eu estou apostando que eles podem estar certos. Agora, é bem interessante, porque as pessoas, o Brasil vive um momento muito difícil, as pessoas politizam tudo, polarizam tudo. Então, o vírus não tem credo, o vírus não tem raça, o vírus não tem partido político, o vírus não tem regime democrático, regime ditatorial. O vírus pegou todo mundo. Inclusive, começou pegando as pessoas que tinham maiores posse, agora vai chegar as pessoas que têm menos posse. Está chegando cada vez mais para o interior, né? Agora, por exemplo, o norte do Brasil está numa situação bem mais favorável, mas já passou um momento muito difícil, né? Agora vai começar para o sul. E, infelizmente, há vários interesses, né, em função de eleições, para prefeitos, reeleições, etc. Então, muita gente está com dificuldade de lidar com a informação correta, ou de apresentar a informação correta. Porque, às vezes, não é só má-fé. Eu não acredito que é sempre uma questão de má-fé. Há muita dificuldade em lidar com essa informação. Que entre o óbito acontecer, quando alguém diz assim, hoje aconteceram, nas últimas 24 horas, 1.100 óbitos.
essa informação não é verdadeira. O que aconteceu é que conseguiu se cadastrar 1.100 óbitos. Eles não obrigatoriamente ocorreram entre a meia-noite e 1 minuto de ontem e meia-noite 23h59 de hoje. Não é assim que funciona. Agora, então a gente tem sempre um atraso nessa informação, e que pode se chegar a 10, 15 dias. Então, isso também é mais preocupante, porque se nós estamos agora com 1.000 óbitos, com um atraso de 10 a 15 dias, eu não sei quantos vão ser lá na frente. Nós não temos essa informação. Aparentemente, a gente sabe que a disponibilidade de leitos, pelo menos na rede privada do Estado do Rio de Janeiro, está melhor na cidade do Rio de Janeiro, né? Pelo que nos falam nossos companheiros que estão na linha de frente. Mas eu também acho que isso é um aspecto meio tricky, né? Por quê? Eu não tenho nenhum interesse em parar no respirador no UTI. Ah, que bom, já tem o melhor respirador disponível para mim. Ótimo, se eu precisar, ótimo que tenha. Mas eu não tenho nenhum interesse, eu acho que ninguém tem nenhum interesse em se hospedar num CTI incomunicável com a família, entubado e com Covid-19. Então, acho que a opção nossa realmente é não se contaminar, porque nós não sabemos ainda quem vai progredir bem e quem vai progredir mal. E alguns progridem muito mal. Isso, infelizmente, é o fato, e nós não temos ainda um tratamento eficaz e definitivo nisso aí. Eu queria fazer uma perguntinha. É que é o seguinte, Claro, é sempre interessante a gente observar o que está acontecendo em outros lugares, né? Observar e tentar pegar alguma coisa, alguma informação, alguma experiência prévia, obviamente adaptando a nossa realidade, até para tentar tomar a melhor decisão. Ainda mais quando a gente tem várias informações, às vezes discordantes, a gente tem pouco, acho que quanto mais informações a gente tiver para interpretar, melhor. Obviamente, as informações corretas que eu digo, que a gente possa confiar, né? Confiáveis. Como vocês fizeram uma live agora, né? Você e a Cláudia fizeram uma live com algumas pessoas de Portugal. Você, Cláudia, você tem falado com pessoas de Finlândia, de outros lugares. Como tem sido essa reabertura, principalmente dos serviços de reabilitação cardíaca? Eles abrem? Qual é a experiência que eles têm depois que eles abrem? Estão fechando de novo? Como é que tem sido a experiência desse pessoal fora do Brasil? Eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente, eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, Cris. Como é que se sai desse negócio, né? Como é que a gente consegue sair disso com segurança? Então, como você falou, eu tenho conversado com gente, eu passo uma boa parte do meu tempo trocando e-mails, ou trocando mensagens, ou telefonemas, ou vídeos, ou conferências, com pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, na Rússia. A Rússia está tendo uma trajetória meio Brasil, em termos de tempo. Eles demoraram a começar a pegar o número de casos, a Europa teve, eles ficaram meio à margem, depois eles começaram a ter muitos casos, até a gente já tinha fechado a Clinimex, ainda tinha um serviço grande aberto na Rússia, mas logo depois eles fecharam. E aí não abriram mais ainda até agora, né? Então, está muito na base da telemedicina. Já na Finlândia, reabriu completamente. O nosso parceiro, Jari Lauk, né, que é um cardiologista, entre outras coisas, faz a parte de exercício também. Ele disse, olha, eu estou com 100 testes de esforço agendados. Estou fazendo direto, parece um plantão de 12 horas todo dia, porque tudo que ficou represado eu estou fazendo agora. Então, é provável que quando a gente reabra a Clinimex, a gente tenha também uma demanda reprimida de pessoas que queriam ser avaliadas, ou queriam fazer suas avaliações anuais, ou queriam saber como é que estão, ou queriam contribuir para o diagnóstico, e que vão aparecer. Já Portugal, que é muito zeloso, né? Portugal está sendo bastante zeloso, porque Portugal, eles viram o drama que era na Espanha, na vizinha Espanha, que a gente ficava apavorado com aquilo, né? Eles não têm estrutura desse porte também para lidar com milhares e milhares de óbitos. Tem 1.000 e poucos óbitos, que já é bastante, mas comparado à Espanha é um case de sucesso. Eles estão muito, muito cuidadosos para abrir. E a Ana Abreu ontem falou que a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina de Lisboa, não autorizou a abertura do serviço dela ainda, apesar de só ter, antes dessa nova discussão, eles estavam com 2, 3 óbitos dia e 30, 40 casos em Portugal, disseram que ainda era prematuro abrir um serviço de reabilitação presencial.
Cláudia, então pegando esse gancho aí de Portugal, né, que até o Dr. Miguel colocou que não sabia se seria uma nova onda, né, uma segunda onda lá em Portugal acontecendo, né, como você falou, eu tenho tentado acompanhar esses números bem de perto, todos os dias eu entro na Secretaria Estadual de Saúde e anoto os números que a Secretaria está nos informando, nosso órgão oficial, em relação ao número de casos novos, em relação ao número de óbitos na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, né? E pude observar, fazendo meu próprio gráfico, né? Que, aliás, depois você podia estar falando um pouquinho sobre qual a melhor forma de estar vendo esse gráfico, né? Eu tenho visto não só como casos a cada dia, mas também tentando fazer algumas manobras, né, como média móvel dos 7 dias, para tentar tirar um pouco essa modificação das nossas informações que a gente tem em relação ao fim de semana e dia de semana, que todos devem ter observado já, né, que pela menor notificação dos fins de semana, os números tendem a cair no sábado e domingo e retornam na segunda e na terça-feira. Eu queria saber assim, como que a gente poderia estar entendendo se a gente está chegando a uma segunda onda ou não, né? Porque quando eu comecei a acompanhar esses números, eu vi que no início de junho, né, lá pelo dia 10, 8, 10 de junho, estava tendo uma redução do número de casos. Parecia que a nossa curva, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, parecia que estava com uma curva que estava descendo, né? No entanto, ela já voltou a subir, né? Não chegou nos patamares que ela já chegou em em maio, desculpa, mas ela já voltou a subir, né? Então, será que isso é uma segunda onda? Como é que você pode estar interpretando isso? Essa pergunta é super importante, Cláudia, porque as pessoas pensam realmente em termos de onda, né? Quando você vai ao mar, o surfista pega uma onda, daqui a alguns segundos tem uma outra onda, e aquilo fazem séries, né? Tem até um nome bonito para isso, o time das ondas, tá? Os surfistas conhecem isso bastante. Então, a ideia é que a segunda onda, você tem um primeiro momento e depois isso cai e voltaria. Mas como também tem a história do achatamento da curva, né? O que acontece? Na realidade, tem que esmagar a curva, como alguns países fizeram, como a Finlândia fez, como a Eslováquia fez, como a Coreia do Sul praticamente fez, como a Nova Zelândia fez. Eles podem vir a falar de uma segunda onda. O que seria uma segunda onda? Eu tinha praticamente zerado os casos, não tinha mais nada, estava todo mundo na rua, agora voltou a aparecer. A China é um belo exemplo. Pequim teve que ser fechada porque começaram a haver 20, 30, 50, 100 casos em Pequim, para tudo, ninguém mais sai de Pequim, ninguém recebe ninguém em Pequim, não sei, parou tudo na China, naquela região de Pequim. Você considerar que a China é 1,4 bilhões de pessoas, Pequim, sei lá, 30, 40 milhões, é uma parcela muito pequena da China. Embora seja um número altíssimo, mas é uma parcela pequena da China. Então, isso é uma segunda onda. No Brasil, nós não esmagamos, não achatamos, não fizemos nada, estamos no meio da confusão, nós temos uma curva mais esquisita do mundo, porque a gente fica num platô mantido em 1.000 casos dia, e a previsão é que façam 75 dias de 1.000 casos dia, quer dizer, é uma coisa alucinante. Então, não vai ter segunda onda, pode mudar a região do país, pode mudar um pouco o bairro. E isso é um outro grande problema, porque a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, até meados de maio, ela informava bairro por bairro. Agora não se acha mais essa informação no site dela, tem que se procurar através, sei lá de onde, tal. É muito complicado e ninguém garante a confiabilidade. Mas até meados de maio, a gente tinha em Copacabana 200 óbitos, que é muito. O número de habitantes do bairro de Copacabana é muito. E esse número em meados de maio, agora já deve ser bem maior. Então, era preciso a gente entender, bairro por bairro, região por região, estratificar isso por faixa social, por faixa, por idade, por sexo, uma série de coisas para que pudesse fazer. E a tal testagem em massa, né? E seguir os contatos. Então, nós não temos nenhuma coisa, nós não temos testagem em massa, nós não temos isolamento, nós não temos máscara em todo mundo, nós não temos uma série de coisas, e aí os dados não são confiáveis. Então, a gente fica numa situação muito delicada. Ontem mesmo, a Organização Mundial da Saúde fez um reporte muito forte contra o Brasil, em termos da maneira como o Brasil está se comportando diante desse cenário. E aí você mencionou um detalhe importante, que as pessoas pegam a curva, caiu no final de semana para 400 casos, bom, agora então já posso ir à praia hoje no domingo. Não é assim o raciocínio. Não é porque a equipe do CTI do sábado para o domingo é maravilhosa e salvou todas as vidas e ninguém mais morreu. Não foi isso que aconteceu. Apenas não foi notificado, o cartório fechou, não tem quem dê informação, então naquele dia tem menos óbitos. E na terça e quarta vai ter mais. Mas o que importa, então, é olhar o que eles chamam de média móvel em 7 dias. Rolling average em 7 dias. Isso é o mais importante. E também olhar em escala logarítmica.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade com logaritmo, mas a maneira de olhar se um fenômeno está aumentando, estabilizado ou diminuindo é por escala logarítmica. Qualquer outra figura mostrando números normais, a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e tal, essa não vai ser uma escala conveniente de leitura. Então, nós temos muita dificuldade. Eu acho que a gente, antes de fechar isso, né, eu acho que os 4 têm plena convicção da nossa responsabilidade médica. Né? Eu digo isso para os clientes, eu digo isso para os amigos, eu digo isso para os familiares. Talvez não tenha ninguém mais ansioso para abrir a Clinimex do que nós 4. A Clinimex é uma parte fundamental na vida de nós 4. E é claro que economicamente é péssima a Clinimex ficar parada. É péssimo para uma série de coisas, né? A gente está se desdobrando para manter a saúde dos pacientes da melhor maneira que a gente pode fazer. Mas nós somos os maiores interessados em abrir. Mas nós temos uma enorme responsabilidade médica. Nós fomos treinados em ciência. Então, nós temos de usar os números científicos para nos apoiar nas decisões. Eu não tenho como dizer assim, olha, o dia 17 de junho ou de julho nós vamos abrir. Eu não tenho bola de cristal para saber como é que vai estar a curva epidemiológica em 17 de julho. E as projeções não são boas. Ou 22, ou 23, não tem como tirar um número cabalístico que o dia X nós vamos voltar. Então, o que a gente pode assegurar aos nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, é que a gente está extremamente atento e interessado em voltar. Mas temos responsabilidade médica, responsabilidade social e cidadania. Isso aí é o tripé que a gente não pode abrir mão. Cláudia, você quer fazer? Alguém quer tecer alguma consideração? Cristina, João, falar alguma coisa? Não, só agradecer a chegarem até aqui, agradecer a disponibilidade de todos vocês aí também. Cláudio, assino embaixo aí sobre tudo que você falou, fortaleço aí todos esses argumentos. A gente está muito atento e é isso aí. Vamos ter fé que vamos sair dessa. Também queria agradecer toda essa análise, né? Acho que deixa tudo mais claro e mostra que a gente parece, né, tá andando na linha certa, tentando proteger ao máximo os nossos clientes e os nossos funcionários, né? Acho que esse é o nosso principal objetivo. Acho que é isso. Bom, então vou finalizar aqui o nosso encontro, né, falando que os 4 diretores, né, como o Cláudio já falou, estão ansiosos também para a reabertura da Clinimex, né, para a gente voltar a atender presencialmente, mas que o nosso dever no momento é a gente estar pesando os prós e os contras dessa atitude e preservar a saúde dos nossos clientes, né. E para finalizar, queria falar um pouquinho do PEDO, né, que é o programa domiciliar que a gente tem feito, né, para falar que na nossa avaliação isso tem sido um sucesso, né, já que nós tínhamos cerca de 180 pacientes quando foi necessário fechar a Clinimex em 17 de março, e hoje a gente tem conseguido acompanhar cerca de 140 pacientes de diversas formas, né, seja por videocall, seja por telefone, seja por mensagens, né, porque existe uma variação aí de desejos e possibilidades pelos clientes, mas a gente está conseguindo manter contato com esses clientes, né, manter um nível de atividade física para eles, e estamos tentando aperfeiçoar cada vez mais esse atendimento domiciliar, né, para os clientes que ainda não entraram no site, né, sugiro que entrem, né, que é uma forma bacana de vocês estarem vendo o programa de exercício de vocês, né, a gente tem tentado melhorar cada vez mais esse site, facilitando em muito a vida do funcionário da Clinimex, né, rapidamente a gente tem informação de quem está fazendo exercício, de como estão os sinais vitais dessas pessoas, né, quer dizer, vendo de um modo geral essa programação de exercício mesmo que à distância, né, e acho que é basicamente isso, né, que eu gostaria de estar finalizando aí, né, agradecer a todos, né, que a colaboração de vocês, a paciência de vocês, né, não só em relação ao momento Clinimex, mas em relação ao momento mundo mesmo, né, a paciência de estar em casa. Sei que estão muito agoniados, né, a gente tem conversado muito com muitos clientes, está todo mundo muito angustiado desse longo período de recolhimento, né, mas os números, as evidências estão mostrando que a gente ainda deve estar permanecendo em casa mesmo, né. Não sei se o Cláudio quer dar uma palavrinha final aí. Eu acho que não só agradecer a todos os pacientes, nossos clientes que têm sido extremamente solidários, parceiros, né?
A gente achava que isso ia acontecer, mas é muito bom ver acontecer na prática, né? É muito bom saber que a nossa equipe está protegida, que a nossa equipe, ninguém da nossa equipe pegou Covid, ninguém foi infectado, ninguém precisou ficar andando em transporte urbano para um lado e para o outro com enorme dificuldade. Está todo mundo protegido, isso é muito, muito bom de saber, né? E também ótimo saber que alguns colegas estamos encaminhando pacientes e que já entraram vários pacientes novos no programa de exercício. Então, quando a gente voltar presencial, vocês vão ver os antigos, vão ver vários rolos, não, isso aí já está 3 meses no programa, está 2 meses no programa, fazendo conosco, né? A Cristina já avaliou mais um essa semana, está avaliando outro agora no domingo, tudo por telemedicina, está funcionando muito legal, e a gente estamos com as portas abertas para receber mais e mais clientes, portas abertas à distância, né? Esse é o mecanismo atual que a gente vai estar lidando com ele, né? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez na conversa, e eu acho que o João Felipe que deu a ideia da gente gravar essa conversa. João, acho que você fez uma coisa bacana, acho que foi bem legal, você merece aí os nossos parabéns pela ideia. Vamos ver se as pessoas curtem ouvir o que a nossa conversa é tornada pública. É isso aí. Então boa noite, pessoal. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, bye bye. Tá, bye bye.